Graças a Deus, meus irmãos, bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus exceda todo entendimento. Eu venho, meus irmãos, através desse pequeno vídeo, trazer uma grande revelação de Deus que o Senhor nos deu no dia de ontem, quando estávamos em oração. E o Senhor, meus irmãos, nos mostrou o demônio que introduz o pecado dentro da igreja. Eu fiquei estarrecido, meus irmãos, com a violência com que ele atuava dentro das igrejas. E eu vou passar aos irmãos como foi essa revelação, porque eu vi essa revelação como se uma grande batalha. Na madrugada, meus irmãos, de quarta para quinta-feira, o Senhor me revelava em oração. Deus me mostrava no inferno um demônio saindo com muita violência. Quando eu vi aquele demônio, eu fiquei estarrecido, meus irmãos, e muito preocupado. E eu disse dentro de mim com Deus na hora da visão: Senhor, para onde esse demônio vai? E aí, meus irmãos, o Senhor me deixou naquela visão. E seguiu-se o dia de quinta-feira, e quando foi na parte da tarde, o Senhor me deu uma grande visão. Eu estava no meu lar, e o Senhor me levou em espírito dentro da nossa igreja, onde eu pastoreio. E quando eu cheguei dentro da igreja, meus irmãos, eu comecei a ouvir a oração da igreja. Nós temos cultos constantes de oração na nossa igreja. E eu comecei a ouvir o grito das irmãs na oração: socorre, Deus, orando aqui, orando ali. Quando de repente abriu, meus irmãos, a visão dentro da igreja, e eu pude ver nitidamente a guerra travada entre esse demônio, que é um demônio de principados e potestade, o demônio que atua introduzindo o pecado dentro da igreja. Não é qualquer demônio não, meus irmãos. Eu vi ele com os meus olhos. É o demônio de principados e potestade, é um demônio violento. E eu vi esse demônio dentro da nossa igreja. Só que interessante, meus irmãos, quando ele estava no meio da igreja, e a igreja orando, gritando, pedindo socorro ao Senhor, como nós fazemos constantemente, eu vi quando esse demônio gritou no meio da igreja, e no meio da igreja ele gritou com voz de sofrimento. Uma voz, meus irmãos, que está gravada no meu ouvido até agora, e ele gritou: eu comando o mundo espiritual. E aí ele disse uma outra frase também que me deixou estarrecido, dizendo que enquanto as igrejas receberem o pecado com normalidade, ele entra nessas igrejas. E aí eu ouvi quando ele gritava dizendo: a igreja que tem o pecado dentro dela é a igreja derrotada. Meus irmãos, isso é muito forte. E enquanto ele gritava essas frases, eu via nitidamente, meus irmãos, não há por que mentir para os irmãos, eu via nitidamente o anjo Miguel, que entrava dentro da nossa igreja, e tudo acontecia enquanto a igreja orava, enquanto a igreja guardava a palavra de Deus. Eu ouvia os gritos da oração enquanto aquela batalha acontecia dentro da nossa igreja. E eu via, meus irmãos, enquanto os irmãos oravam, e eu chamava a igreja para orar, um gritava aqui, outro gritava ali, e o anjo do Senhor Miguel apareceu, e eu vi ele nitidamente. Irmãos, eu nunca vi o anjo do Senhor como eu vi dessa forma. Mas eu vi o anjo Miguel, mas foi nítido, irmãos, foi nitidamente. Eu vi ele, eu vi os seus cabelos, eu vi a maneira que ele mexia os braços, a maneira que ele lançava a espada contra esse demônio principado, e esse demônio gritava conforme a espada do anjo Miguel atravessava nele. E quando a espada atravessava, a batalha acontecia, meus irmãos. Eu entendia que quanto mais a igreja orava, mas o anjo do Senhor batalhava com força contra aquele demônio. E foi, meus irmãos, algo grandioso. Foi uma batalha, meus irmãos, que eu nunca vi
assim, em visão de Deus. Em tanto tempo servindo ao Senhor, eu nunca tive a experiência de ver uma batalha espiritual como eu vi nitidamente nesta quinta-feira. Foi algo, meus irmãos, que ficou marcado dentro de mim. E conforme a nossa igreja, onde eu pastorei, orava, o anjo enfiava a espada nesse demônio e eu via quando esse demônio gritava. E ele gritava, meus irmãos, com um grito que assustava quarteirão. Eu via aquele grito de sofrimento, aquela voz rouca, aquela voz violenta, gritava desesperado por causa da espada do anjo que entrava. E de repente, como uma fumaça, aquilo desapareceu de dentro da igreja. E eu vi o anjo do Senhor, aleluia, com a espada desembainhada dentro, irmão, da nossa pequena e humilde igreja. E Deus falou comigo, meu servo, esse demônio que foi vencido é o demônio principado e potestade que atua introduzindo pecado dentro da igreja. E ali eu fiquei maravilhado, eu disse, Senhor, mas nós somos uma igreja tão pequena e o Senhor tem nos dado condições de vencer esse demônio. E Deus falou comigo, irmãos. Deus falou comigo. Deus permitiu que esse demônio falasse e eu ouvisse nitidamente. Enquanto a batalha acontecia, ele estava dizendo que ele dominava o mundo espiritual. Mas enquanto ele falava, a espada do anjo ia entrando, ele dizia que o pecado que entra nas igrejas é ele que está lá. A igreja é derrotada. É derrotada, meus irmãos. Aí, meus irmãos, eu voltei assim, eu estava dentro da minha casa, eu voltei dentro de mim, numa tarde de quinta-feira, e eu fiquei pensando comigo, Senhor, que mistério forte é esse? Aí me veio a lembrança da mensagem, uma das últimas mensagens do missionário Davi Miranda, quando ele disse, meus irmãos, a televisão, a política e o divórcio entrando dentro da igreja, a igreja é derrotada. Esse homem falou a verdade, irmãos. Esse homem falou a verdade. Aí depois eu fiquei assim pensando comigo assim, falando, meu Deus, por que o Senhor revelar uma coisa tão grandiosa essa a uma igreja tão pequena? Aí Deus falou comigo, ele revela as coisas, ele oculta as coisas aos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Os grandes que estão introduzindo os pecados dentro da igreja, Deus não vai revelar isso a eles, meus irmãos, porque eles não querem receber esta revelação. O temor já foi embora. Eles querem ver multidão, eles querem ver o povo do jeito deles, sem ninguém tocar no ego de ninguém. Deixar o povo dentro da igreja como está. É melhor assim do que lá fora, não. É melhor dentro da igreja conhecendo a verdade. Ou então, meu filho, lá fora. Ou você vive dentro da presença de Deus, ou você vive lá fora. É assim que tem que ser, irmãos. Esse negócio de meio caminho, um pé dentro da igreja, outro pé do lado de fora. Meus irmãos, isso é perca de tempo. Isso é perca de tempo. Vai para o inferno, irmãos. Não tem jeito. E eu pude ver o demônio que age introduzindo os pecados, a prostituição, os troços malignos dentro da igreja. Eu vi ele, meus irmãos. E não é qualquer demônio. É o demônio de principado, de potestade. E uma igreja só vence esse demônio se orar, jejuar e guardar a santa doutrina de Deus. Se não guardar, irmãos, não vai vencer esse demônio. E eu vi essa batalha, irmãos. E Deus me permitiu pela primeira vez ver uma luta tão nítida e mostrando o que o Senhor faz pelas igrejas que guardam a verdade. Se não guardar, meus irmãos, é a igreja derrotada, não tem jeito. Entrou a vaidade, a sensualidade, o pecado, é uma igreja derrotada. Pode o pastor ter uma mensagem que leva a pessoa até a segunda dimensão e desce, não adianta. Pode ter muita parafernália dentro da igreja, mas essa igreja é derrotada. Oricanto, Rebinai, é derrotada essa igreja. Meus irmãos, então guarda essa revelação. Você que está numa dessas igrejas derrotada, meus irmãos, começa a orar a Deus, buscar a presença de Deus, para você não ficar para trás no dia do arrebatamento, porque essas igrejas estão derrotadas. Tá tudo bonito, meus irmãos, são tanta coisa bonita que se faz para adornar os irmãos, mas o que Deus está mandando mesmo, não está fazendo.
E essa igreja é derrotada. Mas a igreja que vive, mesmo na dificuldade, na oração, no santo jejum profundo, sem se apartar da oração e na santificação, essa igreja é vitoriosa. Esta igreja é vitoriosa. Porque esse demônio, no desespero do século XXI, ele sabe a volta de Cristo, está perto. E a maneira que ele entrou dentro da igreja foi através das vaidades, da sensualidade, e contaminou a igreja. Ninguém fala mais nada. Mas aqueles que são de Deus falam a verdade e vão continuar falando a verdade. Irmãos, fica com essa revelação. Aí se você acredita ou não, é uma coisa sua. Eu acredito porque eu sei que aconteceu comigo e eu vou para o céu. Eu não vou para o inferno. Em nome do Senhor Jesus, você também deve ir para o céu. Se apartam, meus irmãos, do pecado dessas igrejas mundanas. Sai delas. Sai dessas igrejas mundanas, meus irmãos. Em nome de Jesus, vence o pecado e glorifica a Deus, porque Jesus está voltando. E a igreja derrotada vai ficar para trás. Mas a igreja Filadélfia, meus irmãos, vai seguir triunfante para encontrar com nosso Senhor. E muito em breve, irmãos, nós vamos ver Ele como Ele realmente é. Nós vamos ver o nosso Senhor, irmãos, como Ele é. Coisa mais linda. Vamos ver a grandeza dEle. As maravilhas dEle. Tudo. Nós vamos ver o céu como Ele é. Como Ele diz que é. E é verdade. Então Deus abençoe, meus irmãos. Fique com essa palavra. E se você achar que não é, não blasfeme. Só não fale nada. Fica em paz. Mas você que é ovelha, você que é salvo, você vai entender que é verdade. Deus abençoe todos vocês. Fica na paz do Senhor Jesus, meus queridos.